queria já, sem intervalo desta vez, dar seguimento para a nossa última a conferência do dia, a Conferência Magna, que teremos a honra de ter a presença do Carlos Afonso, uma das figuras importantíssimas na história da internet no Brasil, importantíssima para toda a história da governança da internet no Brasil também. E para fazer essa conversa com a Conferência Magna do professor Carlos Afonso, que é diretor executivo do Instituto NUPEF, eu convido outra pessoa muito especial que esteve com a gente na abertura e é uma pessoa-chave para a existência do Dia da Internet Segura, como a gente tem nessa 14ª edição no Brasil, que é o professor Demi Guetio, presidente do NIC-BR, conselheiro notório saber do CGI.br, como já apresentado na abertura, uma das pessoas, talvez a pessoa mais importante que fez possível a internet no Brasil, como a gente conhece hoje. Então, professor Demi, uma honra enorme, de novo, tê-lo, não apenas na abertura, mas agora também para comentar e mediar essa Conferência Magna, para fechar a nossa jornada de hoje com toda a qualidade e excelência que a gente pode ter com as suas palavras, professor Demi. Bom, puxa vida, muito obrigado. Rodrigo, estamos aqui entrando na última fase desse belíssimo dia que tivemos pela frente. A primeira observação que eu faria é o seguinte: acho que foi mais ou menos estratégica a distribuição, porque nós temos um jeito de chegar na idade média certa, de uns 40 e poucos anos aí para o palestrante, foi juntar eu e o CA no final, daí fica uma idade média adequada, porque de alguma forma estamos um pouco fora da curva. Então vamos lá. Eu acho que o espectro de preocupações em relação à internet segura é extremamente amplo. Começa, evidentemente, com letramento digital, autoramento, etc. e tal, mas passa por aspectos técnicos. Nós temos, como vocês sabem, vários documentos que se destinam a crianças, ou adolescentes, ou a adultos que vão transacionar na internet, comprar e vender, e trocar informações. Vimos hoje uma coleção enorme de palestras extremamente úteis de como essas pessoas têm que se defender de problemas, mas também como as pessoas têm que se prevenir para que os problemas não aconteçam. E nós temos agora a sorte e a alegria de ter nesse painel final o Carlos Afonso, que é um jovem internauta, e participou um pouquinho no começo da internet, naquela época do IBASE, participou um pouquinho na criação do CGI. Em suma, ele tem uma historinha nessa região da internet. E eu diria que uma outra notícia importante, que todos já devem saber, mas o Carlos Afonso e a Eliane completam um quinteto que está no Internet Hall of Fame, foram trazidos para o Hall of Fame agora, nesse ano passado, na verdade, depois de um longo debate, tem uma porção de candidatos, e nessa filtragem geral o Brasil emplacou 2, né? O CA e a Eliane, e com isso temos 5, o que é ótimo para um país do tamanho do Brasil, estamos bem nessa área. Então, o CA traz uma bagagem gigantesca, como vocês sabem, nessa caminhada pela internet, que passa por segurança do ponto de vista técnico. Ele é um sujeito que trabalhou também em casa de máquinas na internet, para o terceiro setor, fazendo ligações que eram via discada, via correio eletrônico, via discada, tudo que vocês conhecem da mitologia da internet, e que agora, evidentemente, se perde no passado, mas que continua ativo em seus princípios. Acho que os princípios, que é uma coisa que também divido com ele o trabalho enorme para fazer o decálogo do CGI. Esse decálogo marcou princípios que a gente tem que defender até onde pudermos e constantemente. Então, eu chamo o CA para que possa nos dar aí. O tema da palestra são 3 linhas, mas podem ser 3, 5, 2 linhas importantes que devem ser defendidas e que nos garantam um mínimo de segurança para que esse dia da internet segura, de fato, redunde em melhoria para todos nós. Então, sem aborrecê-los mais com palavras inúteis, eu vou chamar o Carlos Afonso, que nos brindará com comentários sobre a área, e depois, evidentemente, se tivermos tempo, faremos algumas perguntas. Céa, por favor, a bola está com você. Obrigado, Demi. Consegue me ouvir? Sim? Alô? Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Sim, perfeitamente. Obrigado. Ok. Então, vamos com a primeira coisa é agradecer a introdução do Demi e dizer que foi uma aventura espetacular acompanhar, não consegui acompanhar tudo, mas acompanhar todos esses relatos nesse evento de hoje, começando lá com a doutora Ito. Infelizmente, não consegui pegar do comecinho com a apresentação
do Tavares, mas peguei uma boa parte desde a doutora Ito até essas apresentações finais, antes desse nosso painel de encerramento, e foi muito bom. Eu imagino que uma espécie de síntese do que foi dito, do que foi apresentado, as práticas que foram descritas nessas apresentações, seria precioso, né? Então, eu queria começar dizendo... Vou tentar fazer uma espécie de resenha focando em 3 aspectos, ou desafios da chamada internet segura, como o Demi disse, e começando por lembrar que a humanidade desenvolveu uma imensa variedade de formas de comunicação supostamente segura, pelo menos desde que grupos em conflito utilizavam aqueles métodos de esconder texto, hoje conhecido como esteganografia, né, para trocar mensagens em segredo. E há um caso célebre descrito pelo Heródoto, um jovem do ano 40 a.C., né, que contou uma história dos anos 480 antes de Cristo, em que uma mensagem de um espião grego na Pérsia era escrita na cabeça raspada de um mensageiro. Aguardava-se pacientemente que o cabelo do dito agente crescesse e, evidentemente, o agente não poderia ser careca, né? Para então viajar à Grécia, onde, raspada a cabeça, era revelada a mensagem. Os tempos eram outro e o timing também. Enquanto uma troca de mensagens secretas levava, às vezes, semanas, hoje vivemos na comunicação em milissegundos, né? Então, essa velocidade de comunicação da atual sociedade humana em rede traz as maravilhas da informação quase instantânea e os percalços da mesma rapidez com que essas tecnologias podem também ser utilizadas para mutilar, utilizar indevidamente ou destruir essa mesma informação. Há vários elementos muito relevantes para entendermos os riscos atuais para a comunicação segura e as formas de mitigar esses riscos. Esses elementos vão da regulação impositiva, leis, decretos, né, ou acordos não necessariamente vinculativos, como as normas consensuadas em melhores práticas, ou em padrões, sem o uso dos quais a comunicação não funciona, né? Toda aquela penca de RFCs que, na prática, são a base do desenvolvimento e da operação da nossa internet. A utilidade da regulação depende da capacidade de agentes de efetivar ou enforce, como dizem os gringos, essas leis e acordos comuns em todas as camadas da internet. Considerando de modo amplo a noção de internet segura como sendo um espaço de comunicação em que os agentes que nela interagem obtêm os resultados esperados, né? Não consegui fazer uma descrição mais genérica do que essa sobre o que seria a internet segura. Chegamos à questão: segurança para quê ou para quem? E vou ser bem claro aqui: um pedófilo quer segurança para exercer a sua perversão na rede, né? Do mesmo modo que qualquer pessoa quer segurança para a sua interação ou presença na rede. Então, precisamos delimitar a noção de internet segura aqui, né? E a delimitação é pelos parâmetros éticos, morais e legais sobre os quais ocorre a interação humana, seja na internet ou, em geral, na nossa vida, né? Na nossa vida em sociedade. Nessa delimitação, eu destaco 3 componentes interrelacionados que podem colocar em xeque a internet segura, né? Que eu vou tratar de 3 rapidamente: a segurança dos dados no uso das plataformas de redes sociais, a segurança contra, a segurança, cadê o 2? Está aqui. Segurança dos dispositivos contra ataques e a segurança contra a desinformação, que é uma noção mais ampla do que fake news, né? Então, começando pelo primeiro componente, que seria a segurança dos dados no uso das plataformas de redes sociais, vou tentar ser o mais rápido possível, é uma pena que o tempo é curto, né?
Esse é um desafio que agravou-se muito com a evolução das plataformas sociais, controladas por um pequeno grupo de empresas de alcance mundial, pequeno no número de empresas, mas gigantesco no poder econômico, etc. Sob cujos aplicativos bilhões de pessoas interagem, recebendo e entregando informações. O negócio dessas empresas é o uso da presença do usuário na rede para extrair perfis de navegação e informações pessoais, o insumo essencial de um mercado que monetiza esses dados. São serviços de livre entrada e custo zero para o usuário, o serviço em si, não estou falando do custo da conexão à internet, financiados por terceiros com base no acesso a preferências desses usuários, no modo em que usam esses serviços. Uma circularidade que ninguém imaginava tornar-se um negócio trilionário, obedecendo a algo como uma lei dos grandes números. Um pequeno conjunto dominante desses serviços, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok, etc., com centenas de milhões ou mesmo bilhões de usuários, eventualmente visualizando anúncios em suas telas, e em uma pequena porcentagem, que significa centenas de milhões de cliques a cada segundo, eventualmente visitando a oferta de um anúncio e gerando uma porcentagem para o dito, entre aspas, serviço gratuito. Nesse processo, esses serviços acumulam dados dos perfis de navegação dos usuários, um produto à venda para que outros agentes ou para o próprio serviço, que direciona anúncios ou mensagens a cada usuário conforme seu comportamento, traduzido em interesses pessoais online. Interesses esses que fazem parte de uma base de dados acumulada por esses serviços. Ainda mais, no trajeto entre o dispositivo do usuário e qualquer serviço da internet, o trajeto eletrônico, seu tráfego pode ser interceptado por provedores para acumular e lucrar com perfis da navegação ou metadados. As consequências da gratuidade no acesso a serviços nessas plataformas são resumidas neste recentemente alterado termo de serviços do YouTube. Eu leio aqui. O YouTube tem o direito de monetizar todos os conteúdos na plataforma e os anúncios podem aparecer em vídeos de canais que não estão no programa de parcerias do YouTube. Ou seja, o usuário comum, o pobre mortal que entra no YouTube, vai ver obrigatoriamente anúncios e o YouTube pode fazer isso. E está no seu termo de serviço. O segundo ponto é a segurança dos dispositivos contra ataques. E essa aqui é uma das coisas mais sérias, cabeludas, que nós temos que enfrentar. E é uma guerra em que toda a rede de segurança que a gente dispõe, os CERTs, os CSIRTs, os sistemas de alerta, etc., infelizmente, ainda estão perdendo a batalha. A internet, desde os seus primórdios, tem incidentes de segurança. O primeiro vírus, o Creeper, totalmente inofensivo pelos padrões de hoje, foi criado em 1971 na ARPANET. Em 1974, surgiu o Rabbit. Em 1975, o primeiro cavalo de Troia, chamado Animal. Talvez daí venha a expressão cavalo de Troia. Ou porque era um cavalo de Troia, chamaram de Animal. Não sei aí o que levou ao quê. Depois veio o Brain, criado por vendedores de software paquistaneses que queriam impedir o uso de software pirata. E foi o primeiro vírus a afetar o setor de boot dos discos, de inicialização. Isso em 86. O primeiro centro de resposta a incidentes de segurança, que deu origem à rede mundial de centenas do que é conhecido como CERTs e CSIRTs, foi criado em novembro de 88, após um incidente conhecido como verme da internet, o verme de Morris, que derrubou grande parte da internet na época, em 1988, e deixou clara a necessidade de esforços mais coordenados para responder a incidentes de segurança. A internet amadureceu, possibilitou o desenvolvimento de uma diversidade inacreditável de serviços,
tornou-se mundial e quase onipresente na vida das pessoas, e com isso evoluíram as formas de uso indevido. Uma das vertentes mais graves é o conjunto de técnicas de ataque para sequestro de dados, que passou a um novo patamar com o famoso vírus WannaCry. Esse vírus espalhou-se por mais de 250 mil computadores em mais de 150 países em 2017, configurando-se até hoje como o mais amplo ataque de sequestro de dados, conhecido como ransomware. Esse ataque derrubou redes como a do NHS, o SUS da Inglaterra, né? O Serviço Público de Saúde do Reino Unido, a Telefônica de Espanha, o serviço de entregas FedEx, a ferrovia alemã Deutsche Bahn e a empresa aérea Latam. Esses ataques exploram principalmente vulneráveis do sistema operacional mais usado, o Windows. Não porque outros sejam invulneráveis, mas porque o Windows é o que tem maior presença, obviamente. No caso da NHS, uma das falhas foi a falta de atualização dos terminais Windows na rede, o que leva à questão importantíssima da responsabilidade dos usuários, sejam operadores de rede ou usuários finais, na segurança da internet. Nós temos que fazer a nossa parte como usuário, por procurar saber quais são os riscos de segurança, né? Não basta ficar aguardando que os certos e cecirtes da vida resolvam nossos problemas. A escala atual das operações de sequestro de dados é de um negócio internacional bilionário que dá grande poder adicional às quadrilhas para aprofundarem as técnicas e o alcance de seus ataques, enquanto as redes de resposta a incidentes tentam correr atrás com pouco o que comemorar até hoje, infelizmente. Nesse cenário, há que acrescentar as empresas produtoras de sistemas de espionagem, muitas vezes apoiadas por seus governos, como no caso da NSO de Israel ou a Hacking Team da Itália, que vendem esses sistemas a governos ou grupos para espionar adversários políticos, né? Nós sabemos o que fazem essas empresas e as consequências que a gente vê no noticiário. No caso da NSO, o ente, entre aspas, regulador dos critérios de venda dos produtos é o próprio governo de Israel, apesar da empresa ser privada. Então, esses critérios são os critérios, por exemplo, dos serviços de inteligência de Israel, né? O software da Hacking Team foi alegadamente, que é da Itália, foi alegadamente utilizado pelo governo da Arábia Saudita para espionar o jornalista Adnan Khashoggi, que foi assassinado nas dependências da embaixada desse país na Turquia em outubro de 2018. O chefe de governo da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, detinha ações da Hacking Team na época do assassinato. Precisa dizer mais alguma coisa, né? Vamos para o ponto 3 e, finalmente, porque já tomei tempo demais de vocês. Segurança contra a desinformação. Essa é uma coisa ardida, e aqui eu vou citar de novo o YouTube, com todo respeito. Todos os outros têm seus problemas também. Isso se trata da exploração da vulnerabilidade de usuários a informações falsas ou desinformação como uma ampla gama de objetivos, né? Um exemplo de uma desinformação, não se trata de informação falsa, é, por exemplo, uma grande empresa de mídia que faz uma pesquisa de amostragem eleitoral e de 5 candidatos que podem concorrer, coloca só 4, porque não interessa à empresa divulgar o nome do quinto, né? Isso é uma forma de desinformar, né? E há milhares de outras formas que são rotineiramente praticadas pelas grandes empresas de mídia, como nós sabemos. Um pesquisador brasileiro, o Guilherme Felitti, um excelente pesquisador, faz uma cuidadosa análise da inserção do uso do YouTube no contexto das redes sociais dominantes. Visitado ocasionalmente ou regularmente por praticamente todos os usuários da internet no Brasil, o YouTube tem servido, sobretudo, como uma base de disseminação de mídia por parte de grupos culturais ou políticos que usam o YouTube como fonte de apoio
para impulsar mídia em outras redes sociais, como WhatsApp, Telegram e outras. Impulsar ou impulsionar. Aqui o meu português talvez tenha falhado. Movimentos maciços recentes de apagamento de vídeos por parte de usuários envolvidos com grupos políticos de extrema-direita, em consequência de ações legais ou regulatórias, e por iniciativa do próprio YouTube ou dos próprios detentores desses vídeos, permitem constatar a importância do YouTube como repositório de conteúdo desses grupos disseminadores de desinformação ou informação falsa. Ou seja, são mecanismos usados por grupos, né, para disseminar informações segundo os seus critérios, que podem servir para desinformar ou realmente ser informações falsas, e usando esses enormes mecanismos com amplo espectro de atuação e alcance, como são os YouTubes, os Instagram, os WhatsApp, etc. da vida. Esse é o que eu queria dizer sobre a segurança contra a desinformação. E, por fim, pese o incansável trabalho da valorosa rede de segurança, o CERT, etc. da vida, temos aqui no Brasil o CERT-BR, mantido pelo NIC-BR, temos o CAIS da RNP, que o CERT coordena dezenas de grupos de segurança, o CAIS da RNP coordena mais de 15 grupos dentro do ambiente acadêmico, né? Então, apesar do incansável trabalho e do alcance dessa rede de segurança, só a Comunidade Europeia tem mais de 640 CSIRTs registrados. Infelizmente, o jogo ainda não virou a nosso favor, vamos dizer. Nós, os que não somos os que querem fazer o uso inadequado da rede, que não querem desinformar, que não querem divulgar fake news e não querem receber desinformação nem fake news. Em conclusão, eu gostaria de citar uma coisa que não está em nenhum desses pontos diretamente, mas que não podemos deixar de esquecer, porque isso é parte da rede hoje, e que criou uma nova vertente de trabalho e emprego no mundo, né? Que é o universo de serviços em que estão os aplicativos e serviços, mobilidade, alimentação, os Ubers e iFoods, etc. da vida, que usufruem do trabalho de pessoas sem nenhum seguro ou obrigação trabalhista, criando uma legião de novos superexplorados da sociedade digitalizada. Esse é outro ponto que também tem que ver com o tema da segurança da rede. É isso que eu queria dizer, gente, já falei demais. Eu não sou de falar demais, o Diego sabe disso. Então, fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Ceará. Eu vou fazer uns comentários transversais aí, para você poder depois voltar aí ao tema aí. Eu tenho alguns dilemas pessoais que eu não consigo resolver nessa história. Por exemplo, eu acho que a gente usa a palavra internet de uma forma muito vaga. Quer dizer, o que realmente é a internet? Né? A internet é uma estrutura composta de milhares de redes autônomas que se interconectam voluntariamente e que geram um tapete, não? Uma colcha de retalhos em cima do mundo pelo qual a gente consegue andar. O Brasil, nesse ponto, aliás, está muito bom. O Brasil é o segundo país no mundo que tem mais sistemas autônomos conectados, saiu numa pesquisa recente. Então, nesse aspecto, nós estamos bem. E quando a gente fala que precisamos controlar ou não controlar, o que é neutralidade, o que não é e tudo mais, nós precisamos ter uma taxonomia que ainda não foi definida e acho que nem pensamos direito nisso. Quer dizer, quando você fala, por exemplo, eletricidade. Eletricidade é uma estrutura que alimenta uma porção de coisas, mas quando você fala uma batedeira, ela é uma eletricidade, não, ela é um aplicativo que usa eletricidade. Então, se você fala que precisamos regular a eletricidade, talvez está querendo dizer que precisamos regular o uso de serra elétrica para não serrar árvores à toa, mas talvez não esteja querendo dizer que precisa regular a eletricidade em si. É claro que a eletricidade também tem que ter algum tipo de controle, porque tem que estar disseminada adequadamente. Então, o que o Ceará falou, que é muito importante, eu colocaria uns tons em cima disso, que é o seguinte: seria muito interessante que a gente primeiro dedicasse um tempo para separar as águas por exemplo, o que significa uma internet única e universal? Significa que o caminho existe para todos os lugares. Eu acho que as construções sobre a internet são fundamentais e nos ajudam em N coisas e tudo mais, mas são construções sobre. Você pode ter construções em cima da eletricidade que são extremamente úteis, outras podem não ser tão úteis, outras podem ter intenção maliciosa ou não maliciosa, mas são construções sobre.
Então, eu acho que quando a gente fala a internet é um ambiente que deve ser mantido neutro, eu acho que deve ser mantido neutro. Isso significa que todas as construções sobre ela devem ser mantidas absolutamente intocadas? Talvez não, porque as construções são montagens sobre aquilo e podem ter intenção específica. Então, eu só colocaria esse adendo complicador a mais, porque a gente usa muito a palavra internet em toda essa situação. A internet tem que ser aberta, a internet tem que ser livre, a internet tem que ser neutra, coisa que todos nós concordamos, eu pessoalmente concordo enfaticamente, mas precisa tomar cuidado com o que você quer dizer quando você fala internet. Outra armadilha perigosa é quando você fala a palavra intermediários, né? Intermediários também precisa de uma taxonomia adequada. O que são intermediários, né? Quando eu recebia cartas do correio tradicional, eu tenho certeza que o carteiro não abria para ler o que tinha lá dentro e me entregava a carta. A carta podia ser uma mentira, podia ser uma notícia péssima, uma notícia ótima, podia ser uma fraude, mas o carteiro tinha a função de entregar a carta. Esse é um tipo de intermediário, como a telefonia. Se alguém me liga e me xinga, certamente a telefonia só fez o seu papel de comunicador entre as pontas. Agora, isso é diferente de você botar um pôster no meio da praça falando mentiras de alguém. Isso não é o intermediário normal. Então, aquele pôster no meio da praça é um intermediário de outra categoria, não igual ao do carteiro. Isso também nunca foi devidamente dividido e classificado. Então, aproveitando aí as provocações do CA, eu acho que uma coisa que nós podemos nos debruçar, como dizem os que gostam de usar a palavra, no tema, é tentar organizar uma taxonomia, uma classificação que permitisse tratar os desiguais de forma desigual. Porque senão nós sempre caímos em esparrelas, sempre caímos em armadilhas e fica difícil chegar a um ponto. Agora, se você tem algum comentário a fazer sobre isso, por favor, fique à vontade, porque senão estamos indo na direção, eu acho, de passar de novo para o Rodrigo para encerrar o painel. Você tem algo a comentar a respeito? Espera aí. Oi, está ouvindo? Deu uma travada aqui. Estamos ouvindo perfeitamente. Olha, David, você está muito certo. Nós estamos falando de um ambiente muito complexo, em várias camadas, com várias oportunidades de diferentes tipos de serviços e com relacionamento entre o usuário e o prestador de uma diversidade espantosa, né? Então, é muito difícil você uniformizar isso, englobar isso em um conjunto de recomendações ou leis. Mas uma coisa que eu acho importante é que há, ainda assim, conjuntos de princípios fundamentais que continuam válidos. Eu, por exemplo, hoje, eu tive a honra de participar, como o DEME, da elaboração dos 10 princípios de governança e uso da internet, elaborados pelo CGIBR, em 2008, né? Eu acho que eles continuam válidos. Eu não mexeria neles, apesar de toda essa complexidade nova da internet. Agora, a partir deles, o que nós podemos construir para refinar isso? Não alterar, não apontar em outra direção, mas refinar esses 10 princípios, né? Eu acho que nós temos a base para isso. É isso. Muito bem. Eu sinceramente, para mim é um lenitivo ouvir o CA falar, porque a gente está alinhado em várias coisas e defende os mesmos princípios desde o começo. E eu colocaria esse caveat, esse alerta, para que a gente não colocasse todos os sacos no mesmo gato, como bem falou o CA, tem várias camadas, várias coisas têm que ser tratadas diferentemente e certamente a infraestrutura tem que ser protegida, senão não construiremos nada em cima disso. A gente constrói porque a infraestrutura é sólida. Se você não tem estrutura sólida, você não consegue fazer nada. Cada construção tem seu mérito, seu problema, seu demérito, tem que ser tratada de alguma certa forma, mas a estrutura em si tem que ser protegida. Eu acho que foi um longo dia com um monte de debates. Essa iniciativa do Dia da Internet Segura é extremamente importante, até pelas múltiplas facetas que tem, desde a parte técnica, desde como você protege seu dispositivo, a parte comportamental, como você não se expõe aos riscos, a parte de confiança, você precisa saber com quem está falando, porque você está tratando com o seu banco, você tem uma certa intimidade, você está tratando com alguém que não é conhecido seu, a intimidade é outra. Então, todas essas facetas diferentes do nosso convívio na internet devem ser levadas em conta, e esse Dia da Internet Segura ataca todos esses pontos, incluindo cultura, incluindo como você ensina as novas gerações a funcionarem. E eu terminaria só dizendo um comentário antigo que eu já fiz mais de uma vez aí, numa pesquisa do CETIC Kids Online, uns tempos atrás, quando perguntaram, a Kids Online pergunta sempre aos pais e aos filhos a mesma coisa, para
fazer uma comparação de respostas. E quando perguntaram, você acha a internet um ambiente que tem riscos? Fizeram essa pergunta aos pais e fizeram essa pergunta aos filhos. E aí, quando foram computar os resultados, notaram, para espanto, pelo menos para meu espanto, que os filhos diziam que tinha riscos na internet em proporção maior que os pais. Então, se vê que talvez a nova geração vem um pouco mais de firmware embutido, ou um pouco mais de alerta embutido de que existem riscos na internet, e nós, digamos, os que não somos nativos digitais, confiávamos um pouco mais na boa-fé em geral. Então, isso é um bom indicador, significa que as pessoas vêm mais alertas para o problema, provavelmente serão menos vítimas do que acontece hoje na internet, e pelo menos a gente tem aí uma perspectiva que lida desse jeito, seria otimista para a rede e para a comunidade como um todo. E aí eu repasso, então, ao Rodrigo, mais uma vez, agradecendo aí o convite para participar disso. Eu achei que foi um dia muito ativo, muito útil, e teremos, espero eu, mais desse tipo, bastantes mais aí. Obrigado. Demi, posso falar mais uma coisinha? Pode, sem dúvida. Primeiro, eu quero agradecer por essa volta de contato com essa turminha boa do SaferNet, pessoal muito brilhante, muito comprometido, e que é uma beleza poder trabalhar juntos com esse pessoal, uma coisa fantástica. Em segundo lugar, eu queria cumprimentar o Demi e todos os outros porcos pela vitória de hoje de 2-0. Ah, muito bem, muito bem. E espero que consiga repetir a vitória na final. É isso. Muito obrigado a todas e todas, e muito obrigado pela oportunidade. Rodrigo. Excelente, professor Carlos Afonso, professor Demi, uma honra enorme ouvir essas palavras. Temos aí vocês como referência, né, de não só na história, mas no presente da governança da internet, para a gente ter o Brasil seguindo como um país referência também no que é o aspecto dos múltiplos setores unidos. O Dia da Internet Segura é muito essa mesma perspectiva, né? A união dos múltiplos setores com as suas contribuições. Então, excelentes reflexões, todas registradas aí nessa 14ª edição, somando-se a todas as outras. Desejamos vida longa ao dia também, professor Demi, dessa parceria, essa correalização. Resumo aqui alguns dados, né? Foram debates incríveis, não teria capacidade de resumir a diversidade de temas e conteúdos, mas alguns números mais objetivos, né? A gente teve uma jornada longa, né? Mais de 8 horas de transmissão e de debates, com 32 convidados, sendo 20 mulheres. A gente teve majoritariamente mulheres brilhantes, com altos postos de comando representadas aqui, com a diversidade regional, diversidade de países, diversidade étnica. Isso é muito importante, especialmente para nós no SaferNet Brasil. 4 continentes participaram aqui, 7 países diferentes, trazendo suas experiências nesse evento que é bastante global, mas aqui no Brasil também temos a oportunidade de trazer um pouco dessa experiência plural e compartilhada com tantos países, né? Foram também aqui registrados mais de 35 eventos, professor Demi, descentralizados que acontecem espalhados pelo Brasil. Mais de 13 estados diferentes estão mobilizados aí, continuam se mobilizando, porque, como comentei em outro painel, segue aberto para quem está ao vivo, mesmo para quem vai assistir isso, e ainda é mês de fevereiro, você pode cadastrar sua própria atividade, mobilizando a sua instituição, seja de forma remota, seja presencial numa escola, num projeto social, ou mesmo numa companhia, numa empresa, um pequeno provedor, uma startup, seja qual for o seu setor de atuação, parar e pensar o que vocês, com as suas condições, podem fazer para tornar também a internet mais segura e mais positiva no âmbito das suas atribuições, nas suas instituições, porque esse é um desafio compartilhado, né? Tivemos os jovens brilhantes participando, na verdade, há 4 dias participando de espaços não só de escuta, mas espaços de construção, pensando o futuro da cidadania digital. Os jovens do programa Cidadão Digital, que a SaferNet desenvolve com apoio da Meta, e que também teve o apoio do NIC e do GBR para acontecer agora, estão aí ainda com a gente ao vivo acompanhando, trazendo suas contribuições e relatando para levar isso para os seus estados. São 20 estados diferentes que esses jovens representam e são jovens líderes que impactam suas comunidades. E para encerrar, eu queria lembrar também, professor Demi, uma trajetória muito menor, mas lembro que logo que entrei na governança da internet,
ouvindo o professor Carlos, o professor Demi, os colegas do CGI, do NIC. Eu lembro que uma das primeiras ações que a gente fez, né, e o Thiago Tavares, que me apresentou as ações que vocês já fazem há tanto tempo, a gente traduziu, o Thiago Tavares se lembra, os decálogos, né, dos 10 princípios de governança da internet para uma linguagem jovem, para crianças brincarem com joguinhos de memória, para ir gradativamente se apropriando com outra linguagem, de outra forma, dessa complexidade que o decálogo traz. Mas acho que essa é parte da missão, né, professor Demi? É fazer o decálogo ser tão simples, tão evidente e tão habitual que qualquer criança que use a internet ou qualquer dispositivo digital conectado às redes possa ter esses princípios em seus comportamentos, né? Então, a gente segue nessa missão, é uma missão árdua, ousada, mas que continuaremos traduzindo nas várias linguagens possíveis o decálogo e seus princípios para que a gente tenha no Brasil esse ambiente positivo. Então, terminaremos as mobilizações da semana com a iluminação do Cristo Redentor, que já pelo 4º ano consecutivo é parceiro da iniciativa também. Então, para quem estiver no Rio de Janeiro, poderá ver ao vivo, se o tempo permitir, dia 10 agora, nesta quinta-feira, a iluminação do Cristo Redentor nas cores do Dia da Internet Segura, marcando aí o encerramento das atividades da semana, mas que, na verdade, continuamos mobilizados durante o mês. Então, acho que com essas palavras eu queria encerrar, agradecer novamente muitos parceiros, ao próprio NIC BR, todo o time de eventos, especialmente, né, que faz um trabalho brilhante, dezenas de pessoas trabalhando para que isso pudesse acontecer, o nosso time da Cefernet, especialmente Guilherme, meu colega, que coordenou as ações com os jovens, nosso time de comunicação também, que fez um trabalho muito bacana, mobilizando a imprensa, que sempre cobre e participa do evento, e os jovens e as jovens que participaram também, e as empresas que tornaram possível também esse apoio, com o exemplo da Meta, do Google, do YouTube, TikTok, mas também Twitter, Vivo, e todos os apoiadores institucionais, como o Ministério Público Federal, Unicef, Instituto, outros tantos que fazem parte, e que vocês podem conferir no nosso site. Então, declaramos aqui encerrada essa edição, e agradecer, em nome do meu colega Thiago Tavares, da Cefernet, presidente e fundador, que tornou tudo isso possível também lá atrás, na primeira ocasião, em 2009. Então, tenhamos todos uma boa semana, agradecemos de coração, e que venha o próximo Dia da Internet Segura no ano que vem, para a gente amplificar ainda mais essa agenda. Então, uma boa semana, obrigado a todas e a todos.